Bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar na Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Mistério da Santíssima Trindade. Vamos estar meditando nessa preciosa lição, que vai ser de bênção para nossas vidas, amém? Então vamos orar, dando início então nessa escola, nesse ensinamento da escola dominical, para o nosso elevo espiritual. Maravilhoso Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, quero te agradecer, Senhor, por este momento. Fala em nosso coração, revela os teus mistérios, Senhor, te peço no nome de Jesus. Fala, Senhor, em cada coração, que possa estar recebendo, Senhor, a tua palavra e aprendendo de ti, que é manso e humilde de coração. Muito obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, a palavra do Senhor nesta manhã, que tem o mistério da Santíssima Trindade, o texto áureo é: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, versículo 17. A verdade prática, a Trindade, a doutrina da Trindade é central à fé de Cristo, à fé cristã. Um só Deus, em três pessoas que coexistem e atualmente harmoniosamente, aleluia, na obra da redenção. E a leitura em classe está em Mateus capítulo 3, versículo 13 até ao 17. Mateus capítulo 3, versículo 13 até o 17, está dizendo assim: Então veio Jesus da Galiléia para ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. Então nós estamos hoje aprendendo sobre o mistério da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição nós vamos abordar o mistério da Trindade sobre três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e a unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Nós vamos aprender então, hoje nesta lição, esta importância. Glória a Deus. Amém? A revelação trinitária no batismo de Jesus. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus é o Deus encarnado. Lá em João 1, versículo 14, mostra que Jesus é o Deus encarnado. Desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Mateus 3, versículo 13, que já lemos. E este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Segundo Coríntios 5, 21 e Hebreus 4, versículo 15. Contudo, ele disse: Deixa por agora,
porque assim convém cumprir toda a justiça. Mateus 3, versículo 15. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressão, aleluia, de expressar arrependimento. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se às condições dos pecadores, que veio salvar. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Este é o início visível da missão messiânica, que culminaria na cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. A descida do Espírito Santo. A unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Essa manifestação visível indica ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus. Isaías 11, versículo 2, e depois Isaías 42, versículo 1. Essa unção, porém, não deve ser confundida como uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Lucas 1, versículo 32. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora, conforme a profecia messiânica Isaías 61, versículo 1 e 2, depois Lucas, capítulo 4, versículo 18 até o versículo 21. A voz do Pai. A aprovação celestial, por fim, uma voz audível do céu proclama: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, versículo 17, Lucas 3, versículo 22 e Marcos 1, versículo 11. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete a mensagens messiânica e profética de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. Salmos 12, versículo 7, Isaías 42, versículo 1. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. João 1, versículo 14. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho de quem o Pai tem completo prazer. Vamos ver aqui a distinção e a unidade das pessoas divinas. A unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só, é uma só essência. Deus é uma só essência, que no grego é ousia. Mas subsistem três pessoas distintas, que no grego é hipostasis. A obra da redenção, por exemplo, a Trindade em sua essência, o Pai planeja e elege. Vamos ver então como que é a Trindade na sua essência. A ação de cada um, né? A ação de cada um. O Pai planeja e elege. Efésios 1, versículo 4. Vamos ler? Efésios 1, versículo 4. O Pai planeja e elege. Efésios 1, versículo 4.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o Pai, planeja e elege. O Filho executa a obra expiatória. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Hebreus capítulo 9, versículo 12, Hebreus capítulo 9, versículo 12, está dizendo assim, ó. Hebreus 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então o Filho, nós vemos então que o Pai planeja e elege. O Filho executa a obra expiatória, o Filho está executando. E o Espírito Santo aplica os benefícios da salvação. Então, a função do Espírito Santo é aplicar os benefícios da salvação. Tito, capítulo 3, versículo 5, no livro de Tito, escrito por Paulo, está entre Timóteo e Hebreus, Você vai ver Tito, capítulo 3, versículo 5, está dizendo assim, ó. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então aqui o Espírito Santo aplica os benefícios da salvação, Romanos 8, versículo 16. Então nós vemos que o Pai planeja e elege, o Filho executa a obra expiatória, o Espírito aplica os benefícios da salvação. Amém? Romanos 8, versículo 16. Diz assim, ó. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo está aplicando, Glória a Deus, executando a obra expiatória. O Espírito Santo está aplicando os benefícios da salvação. Então, a função do Pai, o Pai planeja e elege, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito aplica os benefícios da salvação. É um penhor para nossas vidas, É a função, então, do Espírito Santo. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é ao mesmo tempo uno em essência e triuno em pessoa, Ele é uno em essência, é um Deus, mas é triuno em pessoa, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? O Deus bíblico não é uma unidade absoluta monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vamos ver aqui a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma
pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, e no plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra, né? Gênesis 1, versículo 1. No texto, o sujeito Deus está no plural, enquanto que o verbo criou, bara, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal e uma única essência divina. Essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos bíblicos. Está em Gênesis 1, versículo 26, Gênesis 13, versículo 22, Gênesis 11, versículo 7, Isaías 6, versículo 8. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo no Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. A Trindade explícita no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas, em um único Deus. Por exemplo, a fórmula batismal, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus, versículo 28, foi a determinação de Jesus, né? Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O substantivo aqui singular nome, né, que no grego é anoma, indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja em vós todos. 2 Coríntios 13, 13. Esse texto associa as três pessoas de modo equitativo. Ainda as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículo 2. Então nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Fomos eleitos em santificação do Espírito. Em santificação do Espírito, para a obediência à expersão do sangue de Jesus Cristo. Amém? Eleitos por Deus, santificados pelo Espírito e obedientes à aspersão do sangue de Jesus, obedientes a Jesus, né? Aqui a participação de três pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta, lá em Efésios capítulo 4, versículo 4, dizendo assim: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete obviamente a estrutura trinitária da divindade, né? Porque Jesus é Senhor. Amém? Então vamos ver aqui a relevância da Trindade para a fé cristã. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Está lá em Deuteronômio 6, versículo 4. Marcos 12, versículo 29. Romanos 1, versículo 3 e 4. Isaías 7, versículo 14. João 16, versículo 13. E 2 Coríntios 3, versículo 17. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, proclamou que o Filho é da mesma substância
né, do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, 381 d.C., completou a fórmula trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, os estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim, aprendemos que o Pai eterno não é gerado, é a fonte, o Filho é gerado do Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo. Então, esta é a ordem trinitária. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 13 e o versículo 18. Vamos ler Efésios capítulo 2. Porque nós oramos o quê? O cristão ora ao Pai por meio do Filho. Jesus falou, tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Não podemos orar direto ao Pai sem passar pelo Filho. E no poder do Espírito Santo, porque alguém só ora, né, se for impulsionado pelo Espírito Santo. Porque tem que ter um poder aí para nós estarmos orando, né? Senão nós não conseguimos orar, né? Nós não conseguimos orar. Não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para consagrar. Somente pelo poder do Espírito Santo. Efésios 2, versículo 13, diz assim, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. E o versículo 19 diz assim, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus, dos santos e família de Deus. Versículo 18 diz assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então nós só temos acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não tem por intermédio de mais ninguém. Não tem outro intercessor, não tem outro que possa, aleluia, fazer com que nós cheguemos ao Pai, aleluia, somente por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresia. Quando alguém nega a Trindade, é uma heresia. O triteísmo, crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. 1 Coríntios 8, versículo 6. 1 Coríntios 8, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Todavia, para nós há um só Deus, como disse o apóstolo Paulo, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e por nós, por Ele. Então, Jesus Cristo, Ele é um só Senhor, né? Um Deus, um só Senhor, né? Então é só Jesus Cristo que Ele é Senhor. Amém? O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos. João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né?
Então, até o apóstolo João já começa declarando que Jesus Cristo é Deus. E Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, Atos dos Apóstolos 5, versículo 3 está dizendo assim: E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e tivesse parte da realidade? E o versículo 4 diz assim: Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste-te digno em teu coração, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então aqui Pedro está dizendo que o Espírito Santo é Deus. E quando ele mentiu ao Espírito Santo, ele mentiu a Deus. Amém? O unicismo, ou modalismo, ensina que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus, está claro que as 3 pessoas são distintas. Quando Jesus foi batizado, ficou claro, as 3 pessoas são distintas e se manifestaram simultaneamente, né? Aleluia, nós vemos aí, se manifestaram simultaneamente. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo veio em forma de pomba, pousou sobre Jesus, e o Espírito Santo e Deus falou lá: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus e que subsiste em 3 pessoas distintas. Um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. Com a compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é esta. Olha o que João escreveu lá em João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então esta é a vida eterna. Jesus que foi enviado. Não tem São Paulo, São Pedro, não tem Maria, não tem Bartolomeu, é Jesus Cristo. Tem que conhecer a Jesus, né? Por isso conhecer a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Amém? A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Amém? Que Deus abençoe a todos, nós possamos compreender a Trindade, que ela é fundamental para manter a fidelidade doutrinária, né? Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada, ensinada em um fundamento inassociável da fé cristã. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Reveja as aulas, leia a Bíblia Sagrada, glória a Deus, creia na Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? E na próxima aula nós vamos aprender sobre o Deus Pai. E a pergunta é, se souber responder, responda. Por que Jesus desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista, se ele não precisava ser batizado com uma expressão de arrependimento? Segunda pergunta, o que significava a manifestação visível do Espírito no batismo de Jesus? Terceira pergunta, o que afirma
A doutrina da Trindade no que diz respeito à unidade e distinção pessoal de Deus. Quarta pergunta: qual a relevância do desenvolvimento doutrinário da Trindade para a fé cristã? E quinta pergunta: explique a diferença entre o triteísmo, unitarismo e unicismo. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eu quero agradecer, Senhor, por este momento que possamos meditar aqui, Senhor, na Tua Palavra, nessa lição bíblica. Abençoa cada um, meu Deus, que possa entender e compreender. Revela os Teus mistérios, Senhor. Abençoa esse lar, abençoa cada família. Eu agradeço a Ti, Senhor, no nome de Jesus. E prepara outra oportunidade, possamos estar aqui, ministrando a Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam em cada vida. E posso dizer, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.